Canto 20. Na quarta vala encontramos os adivinhos, que têm a cabeça torcida em relação ao corpo, o que os obriga a caminhar para trás. Dante se comove com essa pena e é redarguido por Virgílio, que o censura por manifestar discordância à justiça divina. Aparecem, então, diversos personagens do mundo antigo. Manto, a maga que deu nome à cidade de Mântua, berço de Virgílio, dá ensejo a este de contar sua história. A nova pena vou votar meus versos e dar matéria ao 20º canto da primeira canção, que é dos submersos. Boa era a nossa posição, porquanto tinha a visão do vale aberto e fundo, que se banhava de angustioso pranto. E gente eu vi pelo valão rotundo vir, calados, em lágrimas, no jeito do caminhar das procissões no mundo. Quando abaixando a vista olhei direito, vi que espantosamente era torcido cada um, do queixo ao princípio do peito. Para as costas seu rosto era volvido, e só andar para trás ele podia, pois que de olhar para frente era impedido. Talvez por causa de paralisia, torceu-se alguém desse modo absoluto, mas nunca eu vi, nem crê-lo poderia. Que Deus te deixe, leitor, colher fruto desta lição, e vai por ti entendendo se eu podia conservar o rosto enxuto, nossa imagem assim de perto vendo tão torta, que dos olhos lacrimosos seu choro ia pelas nádegas vertendo. Chorava eu debruçado nos fragosos blocos, e eis que meu guia assim me exorta: ainda estás com os tolos enganosos? Para o piedoso, aqui piedade é morta, pois quem mais celerado é do que alguém que a justiça de Deus paixão comporta? Ergue a cabeça e olha este, para quem dos tebanos a vista abriu-se a terra, que iam gritando: onde estás? O que te advém, Anfiaral? Por que largas nossa guerra? E não parou de afundar, até quando chegou a Minós, que ao fim todos aferra. Vê como peito e dorso foi trocando, porque demais quis ver para adiante, para trás ele olha e anda recuando. Olha Tiresias, que cambiou o semblante de macho para fêmea, na passagem todos mudando os membros seus bastante. E precisou novamente a acoplagem das duas serpes golpear com seu cajado, para reaver sua máscula plumagem. É Aronta, o atrás do seu ventre achegado, o que nos montes Lune, onde labuta o carrarense que lá foi criado, fez, entre os brancos mármores, da gruta seu teto, onde o conspecto incontrastado do mar e das estrelas se desfruta. E aquela cujo seio está abrigado, que tu não vês, pelas desfeitas tranças, e que tem todo o pelo desse lado, manto foi, a que após várias andanças pousou na terra aonde eu fui nascido. Dela vou te contar minhas lembranças. Quando seu pai foi da vida excluído e escravizada à cidade de Baco, o mundo foi por ela percorrido. A bela Itália um lago tem que está com uma beira ao pé do Alpe que a Alemanha no Tirol fecha e tem nome Benaco. Por 1000 fontes, eu creio, ou mais, se banha, de Garda a Val Camônica, Apenino, da água que após esse lago arrebanha. No meio dele há um ponto onde o trentino pastor, como o de Brescia e o veronense, podem benzer, se esse for seu destino. Pesqueira, belo baluarte castrense, pra aos de Bérgamo e Brescia fazer frente, à beira baixa do lago pertence, que o despejo das águas lá consente do lago, de que o leito já sobeja, que então se espraiam no prado virente. Assim que essa água curso certo enseja, não mais Benaco, mas Minício é chamada, até governo, onde no pó despeja. Não longo corre e dá numa baixada, na qual se espraia, e num palude escrua, por vezes no verão, quando é minguada. Por lá passando aquela virgem crua, encontrou terra em meio ao lameirão, não cultivada, e de habitantes nua. Lá, para fugir de humana comunhão, ficou a exercer, com os servos seus, sua arte. Lá viveu, e deixou seu corpo vão. Vieram depois os que viviam à parte, e a cidade, nesse lugar, seguro pelo brejo que o cerca a toda parte, ergueram sobre o chão de ossos impuro. Por ela que o lugar primo elegera,
Mântua a chamaram sem mais esconjuro. Antes mais populosa já estivera do estulto Casalode se enredar de Pinamonte na trapaça fera. Assim te instruo para que, se ouvires dar à minha terra um começo distinto, erre o falso a verdade defraudar. E eu, meu mestre, esse teu discurso eu sinto tão certo, e tanto a minha fé lhe assente, que outro seria para mim carvão extinto. Mas dizes se no meio dessa gente alguém tu vês que ser notado valha, que para isso só é voltada a minha mente. E ele, esse, da barba que se espalha, do queixo sobre o pardo seu costado, quando a Grécia de machos ficou falha, que só nos berços já lhe haviam sobrado, em Áulide o sinal deu, com calcanta, para o primeiro cabo ser cortado. Eurípiles chamou-se, e assim o canta do meu alto poema uma passagem, que sabes, pois que todo ele te encanta. Aquele outro, de tão delgada imagem, Miguel Escoto foi, que veramente pra a maga fraude tinha boa equipagem. E vê Guido Bonatti, e vê Asdente, que da renúncia ao couro e ao barbante agora se arrepende amargamente. Vê a coitada da agulha repudiante e do tear que, emulando os adivinhos, foi da erva e da imagem praticante. E ora vem, pois Caim com seus espinhos já toca, a fímbria ao céu alcançada, baixo Sevilha os ondeios marinhos. E de lua cheia era a noite passada, que deves te lembrar, deu-te acalanto alguma vez numa selva cerrada. Assim falava, e andávamos em tanto. No verso da primeira canção, que é dos Submersos, a primeira canção da Divina Comédia é o inferno, onde estão submersos os pecadores. No verso Anfiarau, por que largas nossa guerra? Anfiaraus, adivinho e profeta, um dos 7 reis que assediaram Tebas. No verso Olha Tiresias, que cambiou semblante, Tiresias, personagem mítico das Metamorfoses de Ovídio. No verso É Aronta o atrás do seu ventre achegado, Aronta, arúspice etrusco, citado na Farsália de Lucano. No verso Do mar e das estrelas se desfruta, refere-se a Tebas. No verso No Tirol fecha e tem nome Benaco, agora Lago de Garda. No verso Da água que após esse lago arrebanha, não a cadeia do Apenino, mas o nome de outro monte. No verso No meio dele há um ponto onde o trentino pastor, como o de Brécia e o veronense podem benzer, se esse for seu destino, um ponto onde se encontram as divisas dessas 3 paróquias. Nos versos Do estulto Casalode se enredar, de Pinamonte na trapaça fera, Pinamonte, mediante um ardil, afastou o regente Casalode da cidade e se apossou do governo de Mântua. No verso Em Áulide o sinal deu com calcanta, Eurípiles Arúspice determinou o momento propício para o corte das amarras, a partida das naus gregas reunidas em Áulide. No verso Miguel Escoto foi, que veramente para a maga fraude tinha boa equipagem, Miguel Escote, astrólogo de Frederico II. No verso E vê Guido Bonatti, e vê Asdente, que da renúncia ao couro e ao barbante agora se arrepende amargamente. Guido Bonadi, também astrólogo de Frederico II. Asdente, sapateiro em Parma, que abandonou o seu ofício para se dedicar à arte divinatória. E no verso E ora vem, pois Caim, com seus espinhos, a lua, tendo chegado em seu percurso até o extremo ocidental da esfera celeste, já toca, em seu ocaso, as ondas do mar. A lua era identificada na lenda popular com a imagem de Caim, carregando seu feixe de espinhos, as manchas
lunares. Canto 21. De cima da ponte, Dante vê agora a quinta vala, que é a dos traficantes, transbordante de pés fervente. Dante se assusta ao ver chegar na ponte um diabo carregando um pecador, que ele atira na fervura, recomendando aos malebranche, garras más, que o conservem submerso com seus arpéus, e logo volta para buscar outros mais. Virgílio cuida então de esconder Dante dos diabos e vai argumentar com o chefe deles, Malacoda, rabo mau, que ao saber da proteção divina para os dois poetas, ordena aos seus que não os ataquem e que os conduzam até uma outra ponte, que diz existir, pois a atual está em ruína daí para frente. E a ordem de partida é dada com um sinal indecoroso. Da ponte em ponte, assim, mais conversando do que cantar minha comédia cura, ao topo de outra, agora já chegando, paramos para ver nova fissura de Malebolge, em prantos inumanos imersa e espantosamente escura. Como em seu arsenal os venezianos fervem no inverno o pegajoso pés, para de seus lenhos consertar os danos, pois, não podendo navegar, ao invés há quem renove o lenho, ou calafete o casco que viagem muita fez. E um na proa, na popa, outro arremete, um faz o remo, outro torce o cordame, um remenda a grã vela, outro o traquete. Aqui, por fogo não, mas por ditame divino, embaixo um grosso breu fervia, a orla toda enviscando em seu derrame. Eu olhava, mas nele mais não via que as bolhas que a fervura levantava inchando e reassentando revertia. Enquanto abaixo eu fixamente olhava, o meu guia, gritando-me, "Cuidado!", puxou-me do lugar onde eu estava. Voltei-me, como quem, tendo tardado a perceber do que devia fugir, de súbito pavor então tomado, nem por olhar retarda o seu partir, e vi um diabo preto atrás de nós, em nossa direção, correndo vir. Ai, como ele era no aspecto feroz, e como parecia, nos gestos, duro, asas abrindo e sobre os pés veloz. Levando um pecador ainda o figuro sobre seu ombro agudo carregado, que por ambos os pés tinha seguro. Ó Malebranche, disse, aí debruçado, eis aqui um dos anciões de Santa Zita, ponde-o abaixo, que eu vou para outro achado. Todos naquela terra assim bendita são trapaceiros, exceto Bonturo. Lá o não é sim, quando o dinheiro dita. Jogou-o abaixo e pelo escolho duro voltou. Nunca um mastim, correndo tanto, perseguiu um ladrão com tal apuro. Mergulhou aquele e ressurgiu. No entanto, de sob a ponte, um demônio irrompeu gritando: "Aqui não tenho vulto santo. Não estás a nadar no cerquil teu. Assim, se não quiseres ser lascado, não surjas para fora deste breu." E após com seu ferrão tê-lo afundado, "Assim coberto te convém dançar", disse, "para trapacear bem disfarçado." Do mesmo modo cuida mergulhar, do caldeirão ao fundo, o cozinheiro, a carne com o garfão, para não boiar. E o mestre: "Havemos de ocultar primeiro a tua presença aqui", disse. "Te ajeita, traz uma pedra em abrigo certeiro. E por ofensa que me seja feita, não temas. Pra barganha que me afronte, como outra vez, eu tenho a mente afeita." Depois, para lá da cabeça da ponte, passou, e então, chegando ao vale cesto, foi-lhe preciso ter segura a fronte. Com aquela fúria e aquele ímpeto lesto dos cães caindo em cima do mendigo, que onde para pedir é presto, esses, de sob a ponte algum abrigo, surgiram com os arpões voltos contra ele, que gritou: "Aqui ninguém seja inimigo. E antes que vosso ferrão me flagele, venha um de vós, que me ouça e os outros cale, e após de me aferroar, conselho a pele." E eles: "Que Malacoda vá e lhe fale." Com que um moveu-se do grupo soez para ele a rosnar: "De que lhe vale?" "Crês, Malacoda, que chegar me vês", disse o mestre, "que o tenha conseguido obstado, embora por vossa rudez, sem dom divino e intento concedido. Seguir me deixa, que se quer, no céu, que eu guie alguém neste caminho infido."
O orgulho dele então tanto encolheu que se deixou cair o arpão aos pés. Não o toquem! Aos outros prescreveu, e o guia a mim. Ó tu que estás tua vez a esperar, entre as pedras encolhido, a mim podes voltar com altivez. Mas quando a ele corria, decidido, vindo-me todos os diabos à frente, temi que o pacto não fosse cumprido. Mais de um soldado eu vira assim temente, ao sair de Caprona sob penhor, tanta se achando entre inimiga gente. Acheguei-me bem junto ao meu mentor, mas sem poupar a minha vista ao abalo do aspecto deles nada abonador. Brandiam os seus garfões. Posso tocá-lo, dizia um para o outro. No costado? Respondia. Sim, trata de acertá-lo. Mas o demônio, na fala empenhado com o meu mestre, voltou-se a ele, presto, e quieto, Scarmiglione, foi seu brado. Depois nos disse, mais à frente o resto da ponte está impedido, pois lá jaz, destroçado, no chão do vale cesto. E se ir para frente ainda vos apraz, encontrareis, galgando este espigão, um arco outro que a mesma via perfaz. De ontem, 5 horas mais que agora, são 1266 anos passados que a via foi ao chão. Mas para lá eu mando alguns dos meus fiéis cuidar de quem que refrescar se intente. Ide com eles, não serão revés. Calcabrina e Aliquino, vinde à frente. E tu, Cagnazzo, começou clamante, Barbaritia a decúria a regimente. E Libicoco e Draguignazzo avante, Grafiacane e o dentuço Siriato, e Farfarello e o doido Rubicante, nas fervuras cumpri vosso mandato, e esses levai à ponte que dá ensejo de atravessar dos vales todo o trato. Ai de mim, mestre, que é isso que eu vejo? Dispensa, eu disse. A escolta, se tu sentes poder supri-la, que eu não a desejo. Vê de que modo arreganham os dentes. Se atento como sois agora fores, hás de temer seus senhos malquerentes. E ele a mim. Não comparto os teus temores. Deixai-os fazer o que lhes for jovial, que o fazem para os cozidos sofredores. Volveram à esquerda, para o seu maioral puxando a língua de cara faceta entre os dentes à espera de um sinal, do seu traseiro o som de uma trombeta. Notas. No verso: Eis aqui um dos anciões de Santa Zita. Anziani eram os chefes dos magistrados de Luca, que eram devotos de Santa Zita. No verso: São trapaceiros, exceto Bonturo. Bonturo Dati, chefe popular de traficantes em Luca. No verso: Gritando, aqui não tenho vulto santo, nome dado a um crucifixo guardado na Basílica de Luca. No verso: Não estás a nadar no cerquil teu, rio próximo de Luca. No verso: Ao sair de Caprona sob penhor, Dante lembra o assédio e rendição do castelo de Caprona, em Pisa, que teve sua participação em 1289. E no verso: Anos passados que a via foi ao chão, o desmoronamento da ponte é atribuído ao terremoto que abalou a terra na hora da morte de Cristo na cruz. Canto 22. No caminho que Dante e Virgílio empreendem com a escolta dos 10 diabos, um destes surpreende um danado, que, tendo-se demorado à beira da fervura, não consegue escapar mergulhando a tempo, e é por ele enganchado, como uma lontra, e entregue à sanha dos companheiros. A pedido de Dante, Virgílio o interroga, com o consentimento do decurião dos diabos, e ele conta sua história e dos seus companheiros de pena com tanta empáfia que um dos diabos o desafia a escapar. Na contenda, outro diabo briga com o primeiro, e os dois caem na fervura,
enquanto o danado, mergulhando, escapa, e lá ficam incapacitados de voltar por terem ficado com as asas empezinhadas. Enquanto seu chefe dispõe todos os diabos para o salvamento, Dante e Virgílio seguem viagem sozinhos. Cavaleiros já vi armar surtida, sair para assalto, suster formações, retirar-se, talvez, para sua guarida. Patrulheiros partir para incursões, como já em vossas terras, ó aretinos. Vi armar torneios, disputar tensões, ora com som de trompa, ora de sinos, com rufos, com sinais da cidadela e outros meios, usuais ou peregrinos. Mas nunca tão diversa charamela vi mover cavaleiros ou peões, ou naves por sinal de terra ou estrela. Seguimos nós com aqueles 10 dragões. Ai, fera companhia! Porém, na igreja com os santos, na taberna com os glutões. Só para o vale voltada, agora enseja minha atenção ter uma noção cabal dele e das gentes que o seu breu negreja. Como os delfins, quando fazem sinal aos marinheiros com a espinha arqueada, para acautelá-los ante o temporal, assim, para ter sua pena aliviada, vezes mostrava um pecador as costas que tornava a esconder numa virada. E qual, no charco, à beira d'água postas, ficam as rãs com o bico só para fora, patas e dorso a disfarçar propostas. Assim lá fica a turba pecadora. Mas quando Barbaritia os sobressalta, recolhem-se na cauda abrasadora. Vi então, e ainda o coração me falta, um demorar, assim como se encontra uma rã que vacila e outra que salta. E Grafiacane, que lhe estava contra, o enganchou no cabelo espezinhado e para cima o puxou como uma lontra. Tinha eu seus nomes todos decorado, que notara em suas chamas e seus gritos, desde que o chefe os tinha convocado. Ó Rubicante, aos berros irrestritos, mete-lhe as garras, esfola, escoria. Assolavam-no em coro esses malditos. E eu, mestre, se puderes, gostaria de conhecer quem é esse desgraçado caído em mãos dessa velhacaria. Postou-se então meu mentor ao seu lado a interrogá-lo, e ele lhe respondeu: No reino de Navarra fui criado. Minha mãe a um fidalgo me cedeu, quando lhe fui gerado de um ribaldo, destruidor de si próprio e tudo seu. Da casa após fui do bom rei Tebaldo, e lá pus-me a exercer barataria, do que ora pago a conta neste caldo. Siriato, então, que uma presa exibia em cada face, qual porco do mato, fez-lhe sentir como ela bem fendia. Entre maus gatos tinha vindo o rato, mas Barbaritia em seus braços o ateve. Largai-o, disse, que eu aqui o ato. E quando do meu mestre o olhar reteve, expõe-lhe todos os quesitos teus agora, disse, antes que um outro o leve. E o mestre, ora me dize, desses réus alguém conheces que seja latino lá embaixo? E ele, estava eu com um dos meus que outrora desses lá foi citadino. Tomara ainda estivesse eu lá afundado, para não ter de recear garfo ou canino. Mas Libicoco, temos já aguentado demais, berrou, e prendeu-lhe com o garfão um braço, até lhe arrancar um bocado. E Dragignatso, em pós do seu quinhão, quis golpeá-lo nas pernas, mas na hora, irado, olhou à sua volta o decurião. Tendo-se apaziguado a rixa agora, a ele, ainda a cuidar de sua ferida, voltou a indagar o mestre sem demora. Quem é o que dizes do qual má saída fizeste, vindo à beira da fervura? E ele, de toda a fraude foi guarida, respondeu, Frei Gomita, de Galura, que os rivais de seu dono, com engano, conquistou até louvarem-lhe a impostura. Seus bens tomou para os deixar de plano, como ele diz, sempre em qualquer meada, como especulador foi soberano. Dom Miguel Zanchi é aqui seu camarada, de Logodoro, e para evocar Sardenha, a língua deles nunca está cansada. Mas olha o diabo,
como se aferrenha. Mais eu diria, mas temo aborrecê-lo, e que a coçar minha sarna já venha. Mas o preposto, volto a farfarelo, que os olhos já rolava para ferir. Vai para lá, gritou, ave do flagelo. Se o quiserdes agora ver e ouvir, recomeçou assustado sem tardar, toscanos ou lombardos farei vir. Queiram os malebrante se afastar, que eles temem sua raiva vingadora. E eu, um só, sem sair deste lugar, 7 farei vir deles, sem demora, dando o assobio que é do nosso costume, toda vez que um de nós está cá fora. Cagnatsu redarguiu com azedume, sacudindo a cabeça. Ouvi a trapaça que ele armou para escapar lá pro negrume. E ele, que era expedito na negaça, respondeu: muito mesmo sou astucioso quando procuro aos meus maior desgraça. Não se conteve Aliquino, e animoso com os seus disse: se mergulhar tu crês, não vou seguir-te num galope ocioso, mas vou bater as asas sobre o pés. Desçamos, e com o vale a nós transverso, vamos desafiar tua validez. Leitor, um jogo ora ouvirás diverso. Voltaram-se os diabos pro outro lado, e em primeiro o que mais lhe fora adverso. A Sorrelfa, o navarro aprisionado, firmou os pés em terra e saltou, teso, dos braços do preposto libertado. Com o que o mais afrontado e mais surpreso deles, da perda o próprio causador, então partiu gritando-lhe: estás preso! Mas falhou, que suas asas do temor do outro não iam ganhar. Ele afundou, e este, em voo, afastou-se do negror. Do mesmo modo o pato, que avistou já o falcão, bem no fosso se acautela, e este volta a raivar porque falhou. Calcabrina, irritado com a esparrela, o alcançou, confiando que o danado escapasse para armar uma querela, e quando o viu pelo breu já tragado, volveu as garras contra o companheiro e o aferroou sobre o poço abrasado. Mas era o outro também falcão matreiro, agarrado, agarrou-o a seu contento, e o pés foi deles 2 o paradeiro. O calor desatou-os num momento, mas de escapar foi-lhes vedado o fito, com as asas grudadas no alcatrão visguento. Barbarítia, então, pelos seus aflito, para outra costa 4 do seu bando, voando armados, mandou expedito. E todos, pelas beiras se postando, tenderam seus arpéus aos empesgados, que sob o pés já estavam cozinhando. E assim nós os deixamos entalados. No verso: da casa após fui do bom rei Tebaldo, Tibalt II, rei de Navarra. No verso: e ele, de toda fraude foi guarida, Frade Gomita, de Galhura, uma das 4 seções da Sardenha, acabou sendo enforcado como traficante. E no verso: Dom Miguel Zanchi é aqui seu camarada. Miguel Zanchi, de Logodaro, outra seção da Sardenha, de quem pouco se sabe, é citado no canto 33, verso 137, como tendo sido envenenado por seu genro Brancadória. Canto 23. Dante e Virgílio seguem sós. Quando Virgílio percebe que os diabos estão para alcançá-los, agarra Dante e se joga com ele no colo pela rampa do dique, e assim deslizando, chegam os dois na sexta vala, a dos hipócritas. Estes desfilam lentamente, vestidos de pesadas capas de chumbo, douradas externamente. 2 deles, os frades gaudentes, Bolonheses Catalano e Loderigo, falam com Dante por terem percebido a sua fala toscana e mostram-lhe, crucificado no chão, Caifás, o sacerdote que instigou os fariseus a crucificar Cristo. Explicam-lhes também que eles poderão seguir caminho subindo pela ruína da ponte, e que a outra contada pelo diabo não existe.
Virgílio se aborrece e parte, e Dante o acompanha. Silenciosos, sós, sem companhia, seguíamos, um à frente e outro atrás, como frades menores pela via. A fábula de Esopo então me traz ao pensamento, a da rã e do rato, a rixa de um com outro Satanás. Porque não há, entre rápido e imediato, diferença maior, pensando bem, que entre a lição da fábula e a do fato. Como de um pensamento, um outro advém, aquele um outro adicionou-se após, que o primeiro temor dobrou também. Aqueles, eu pensei então, por nós sofreram dano com astúcia e manha, o que muito, por certo, os indispôs. Se a má intenção, a ira ainda acompanha, eles virão com impiedoso denodo do cão com a lebre que ele enfim abocanha. Já sentia me eriçar o pelo todo, pelo medo, e para trás olhava, atento. Mestre, roguei, se não tiveres modo de já nos ocultar, eu temo o advento dos malebrantes. Estão já em nossa via, até já os sinto como os represento. E ele, se espelho eu fosse, mostraria menos presta a tua imagem exterior que esta, interior, que a mim se evidencia. Juntou-se agora ao meu o teu temor. Com a mesma cara e semelhante efeito, assim dos dois o intento vou propor. Se tal o clivo no sopé direito for que a descida admita a outro bolsão, escaparemos do ataque suspeito. Não completara o dito ainda a intenção que os alados já eu via em sua fereza, juntos chegando, prontos para a incursão. Meu guia tomou-me ao colo de surpresa, e como a mãe que um ruído desperta e vê junto de si fogueira acesa, que apanha o filho e logo foge, alerta e que para si, porque mais dele cura, tão só de uma camisa de acoberta, supino do alcantil de pedra dura, no clivo se jogou que a rocha talha e já o vale seguinte configura. Nunca correu tão rápida da calha a água que já na roda do campeiro moinho chega e sobre as pás se espalha, como meu mestre a escorregar, rasteiro, sempre me carregando sobre o peito como filho, não como companheiro. Ao tocar em seus pés do vale o leito, lá no cimo pudemos avistá-los, mas vão já se tornar ao seu despeito, que a providência que quis destiná-los, guardiães de sua quinta fossa sofrida, lhes proibia de ultrapassar seus valos. Lá embaixo achamos gente colorida, que em lento caminhar de pesadelo mostrava-se a chorar, laça e vencida. Muito arriado usavam o capelo, frente aos olhos, das capas que vestiam, que lembravam das de Clune o modelo. De ouro brilhante, fora o olhar feriam, dentro de chumbo, que pesadas tanto, palha as de Frederico se creriam. Ó, eternamente fatigante manto! Para a esquerda fizemos a virada, com eles ao lado, imersos em seu pranto. Só que, com o peso, essa gente cansada vinha tão devagar que a companhia outra para nós era a cada passada. E eu, procura encontrar alguém, meu guia, por seu nome ou seu feito conhecido. Olha a tua volta andando pela via. E um, que a fala toscana tinha ouvido, de trás gritou: Vossos pés segurai, que apressurais neste ar enegrecido. O teu pedido, creio, em mim recai. Meu guia voltou-se para dizer-me: Espera, e após seu passo acompanhando vai. Parei. Dois deles demonstravam vera ânsia em seus rostos do encontro comigo, que a dura carga retardar fizera. Ao chegarem com o olhar de desabrigo, me esquadrinharam e a suspeita tanta foi que voltaram-se a indagar consigo. Parece vivo o que mexe a garganta. E se são mortos, por qual privilégio estão despidos da pesada manta? E a mim depois: Toscano, que ao colégio dos hipócritas tristes vens aqui, digna-te nos dizer teu nome egrégio. E eu, em resposta: Nasci e cresci
na cidade que o belo ar nos jubila, com o corpo estou que sempre possuí. Mas vós, de quem tamanha dor destila, que pelas faces vejo vos correr, quem sois? Que pena haveis que assim cintila? E um disse: a capa que vês esplender é de chumbo tão grosso que a balança, com seus pesos tão forte faz ranger. Frades gaudentes fomos, e em confiança, eu catalano, e este é Loderingo, Deus no tua terra o cargo que era usança dar-se a um homem só pro fim. Distingo, de preservar sua paz, da qual os graus finais ainda se vêem lá por Gardingo. E eu comecei: ó frades, vossos maus, parei! Que um outro meu olhar colheu no chão, crucificado com 3 paus. Quando me viu, todo ele se torceu, soprando pela barba o seu lamento, e o frade, que meu pasmo percebeu: o trespassado, a quem estás atento, aos fariseus, ditou ser-lhes azado pôr, pelo povo, um homem ao tormento. Disse-me: e nu, no caminho plantado, ele é exposto a sentir continuamente como quem quer que passe lhe é pesado. Assim também seu sogro está presente nesse fosso, com os outros do concílio, que foi para os judeus ruim semente. Assombrado ficou o meu Virgílio, sobre o que em cruz estava lá estendido, em condição tão vil no eterno exílio. Queirais dizer, se vos for permitido e grato, perguntou depois ao frade, se há para a direita um passo conhecido, que para sairmos dê facilidade, sem que precisem os anjos infiéis buscar-nos nesta infausta cavidade? Mais perto, um respondeu, que podereis crer, há uma ponte que da grã-muralha vem e atravessa todos os anéis, só que, rompida neste vale, é falha. Mas podereis subir por sua ruína, que desde o fundo até o cimo se espalha. Ficou meu guia cabisbaixo, e em surdina disse depois: vê como nos mentira aquele que lá atrás seus réus lancina. E o frade: já em Bolonha a fama ouvira dos vícios do diabo. Dele ouvi dizer que é falso e que é pai da mentira. E pois que o mestre se afastou dali a passos largos de ira e de altivez, também dos carregados me parti, seguindo o rasto dos seus caros pés. Nos versos: a fábula de Esopo então me traz ao pensamento a da rã e do rato, a rixa de um com o outro Satanás. Na fábula citada, a rã induz o rato a se deixar amarrar a ela para atravessar uma lagoa, e então mergulha fundo. Um falcão, atraído pelo debater-se do rato, baixa e o engole junto com a rã. No verso: que lembravam das de Cluny o modelo, do convento de Cluny, na Borgonha. No verso: palha as de Frederico se creriam, Frederico II condenava criminosos a vestirem capas de chumbo, expondo-os em seguida ao fogo até a morte. No verso: frades gaudentes fomos e em confiança, os monges da Ordem dos Cavaleiros de Maria Virgem e Gloriosa foram apelidados por seu comportamento mundano e relaxado de frades gaudentes. Nos versos: eu catalano, e este é Loderingo, deu-nos tua terra o cargo que era usança dar-se a um homem só, para o fim, distingo, de preservar sua paz, da qual os graus finais ainda se vêem lá por Gardingo. Catalano e Loderingo, um guelfo e o outro gibelino, foram eleitos juntamente para prefeitos de Florença para conservá-la em paz entre as duas facções, mas traíram o intento, favorecendo a revolta popular que destruiu a casa dos Uberti, no bairro de Gardingo. E no verso: o trespassado a quem estás atento refere-se a Caifás.
Canto 24. Virgílio retoma coragem e ajuda Dante na penosa escalada da ruína da ponte. Alcançado o topo do dique, seguem pela ponte sobre a sétima vala, que é a dos ladrões, cheia de serpes de toda espécie, que atacam os danados e os submetem a profundas transformações. Um deles é reduzido às cinzas, que em seguida se coligem, restabelecendo a própria pessoa. Virgílio o interroga, e ele diz ser Vanifuti, besta, e confessa ter levado mesmo vida bestial, conforme seu apelido. Mas Dante, não satisfeito, insiste e o leva a confessar que foi também ladrão, autor do grande furto na sacristia de São Zeno, em Pistoia, pelo qual tinham sido acusadas outras pessoas. Após a confissão, Vanifuti vinga-se, fazendo uma funesta profecia para os brancos de Florença. Quando do jovem ano a primeira parte, o sol seus cachos no aquário tempera, e a noite já só meio-dia comparte, e uma aparência que a geada gera desenha a imagem de sua irmã branca, mas logo a pena se lhe destempera. O pastorinho, de quem já se estanca a provisão, levanta e vê a campina alvejar toda e batendo-se a anca, volta para casa e cai lá se amofina andando, e já não sabe a que apelar, mas sai de novo, e a esperança o ilumina, quando vê a cara do mundo mudar em pouco tempo, apanha o seu cajado e leva os carneirinhos a pastar. Assim, com o mestre fiquei admirado, quando tanto lhe vi franzir a fronte e tão depressa o mal ser remediado. Pois, já chegando às ruínas da ponte, para mim voltou meu guia aquele olhar meigo que antes lhe vira ao pé do monte. Abriu os braços e, após deliberar por si só, escrutando rampa acima a ruína, encaminhou-se a me guiar. E como aquele que, enquanto age, estima, e antes do tempo a providência aventa, assim ele, ao me dirigir para cima de uma pedra, a outra tinha a vista atenta e avisava: ao pisar na derrocada, verifica se a fraga te sustenta. Não para gente de capa era essa estrada, pois a custo, ele leve e eu impelido, subíamos de arrancada em arrancada. Não fosse o clivo mais favorecido por ter que o oposto percurso mais breve, ele não sei, mas eu seria vencido. Pois Malebolge, até a orla que inscreve o seu poço interior, toda se inclina, com que a sequência dos vales se deve que uma vertente cresce e outra declina. Contudo, enfim chegamos ao assento da derradeira pedra da ruína. Fora-me aí tão consumido o alento, que de ir além não mais teria prestança, antes sentei ao primeiro momento. Já precisas largar dessa folgança, disse ele, que estirado sobre a pluma ou sob a colcha, a fama não se alcança, e quem sem ela sua vida consuma, tal vestígio de si deixa na terra, como fumo no ar e nágua espuma. Levanta, vence o ofego que te aferra, com um ânimo que vence qualquer pleito quando o corpo pesado não o aterra. Mais longa escada aguarda o nosso feito. Não basta desse bando ter fugido, se me entendes, e busca o teu proveito. E eu levantei, mostrando-me provido de alento mais de quanto me sentia. Vai, disse, que estou forte e decidido. Pela ponte empreendemos nossa via, que era rochosa, e mais que a precedente dificultosa, íngreme e bravia. Falando eu ia para me mostrar valente, quando uma voz surgiu do outro valado, mais falha de discurso concludente. Nada entendia, ainda que no meado do arco estivesse já, mas precisar pude que essa era a voz de alguém irado. Tinha-me debruçado para olhar, mas sem poder transpor esse ar escuro. Mestre, pedi, vê se podes chegar até a outra riba, e desçamos o muro, que daqui, como eu ouço e não entendo, também olho para baixo e nada apuro. E ele, outra resposta não pretendo dar, mais que a ação, porque justa requesta deve acolher-se calando e fazendo. E descemos, da ponte pela testa, a oitava riba, que margeia a calha, que daí então tornou-se manifesta.
Aqui tão vasta multidão se amalha de horríveis serpes de espécies alheias, que só ao lembrá-la inda o meu sangue atalha. Não mais cite-se a Líbia e suas areias, que se Cencre e Anfisbenas ela amanha, e Jácule e Quelídios e Fareias, nem tanta pestilência nem tal sanha jamais mostrou, com toda a Etiópia e as terras mais que o mar vermelho banha. Em meio a essa de serpes cruel cópia, corriam as gentes nuas e assustadas, sem esperar abrigo ou heliotrópia. Tinham as mãos às costas amarradas por serpes que estendiam ao peito o aperto, com as cabeças e as caudas enlaçadas. E eis que a um que de nós estava perto de um golpe, uma serpente trespassou o colo, onde ele está no busto incerto. Nem o, nem i, tão preste alguém traçou como ele se incendiou, e cinza ardente, no chão precipitando, se tornou. Depois de destruído totalmente, sua cinza por si só se coligiu e retornou a si próprio de repente. Assim, de grandes sábios já se ouviu dizer que a fênix morre e após renasce quando o ano 500º atingiu. Erva ou grão em sua vida ela não passe, só lágrimas de incenso e cardamomo, e nardo e mirra enfaixam seu traspasse. Como aquele que cai sem saber como, por demônio talvez que ao solo o atira, ou de alguma oclusão súbito assomo, quando enfim se levanta e a volta mira, e todo pasmo pela ânsia inaudita que padeceu fitando só suspira, assim surgiu da cinza essa alma aflita. Potestade de Deus, como é severa, que tais golpes despejas por vindita. Meu guia lhe perguntou depois quem era. Respondeu ele: Eu chovi de Toscana há pouco aqui nesta garganta fera. Vida bestial me aprouve e não humana, pois mulo fui, sou vani futi, besta, Pistóia foi minha digna arribana. Mestre, que ele não fuja ou admoesta, e indaga-lhe que culpa aqui o jogou, disse eu, que só o sabia de dura gesta. O outro que ouvira não dissimulou. Para mim, voltando o rosto e o sentido de mesquinha vergonha se pintou. Mais me dói, disse, teres-me colhido aqui e agora neste meu tormento, que quando da outra vida fui tolhido. Não posso recusar acolhimento à tua pergunta. Fui eu o ladrão naquela sacristia de alto ornamento, com que um outro sofreu acusação. Mas para que aqui me veres não promova teu gozo, se escapares deste chão, abre ouvidos e escuta a minha nova. Pistóia antes dos negros se desfaz, Florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, com tormenta acre e tenaz, sobre campo pisceno combatido. As nuvens de repente ele esboroa, e todo branco então será ferido. E isto eu disse, para que te doa. Notas. No verso, e a noite já só meio-dia comparte. A noite terá a mesma duração do dia, no equinócio de primavera, a 22 de março. No verso, desenha a imagem de sua irmã branca, refere-se à neve. No verso, sem esperar abrigo ou heliotrópia. Heliotrópia é uma pedra preciosa de cor verde, com manchas vermelhas, que se acreditava tornar invisível quem a portasse. No verso, pois mulo fui, sou vani futi, besta. Mulo, por ser bastardo, era filho ilegítimo de Fútio de Lazare, de Pistóia. Nos versos, Pistóia antes dos negros se desfaz, Florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, com tormenta acre e tenaz. Isto é,
Primeiro Pistoia expulsa muitos negros, que depois são recebidos por Florença. Marte faz chegar de Valdemagra um raio, Moroelo, mala espina, chefe dos negros, envolto em nuvens turvas. Sob uma tempestade, esse raio romperá as nuvens, isto é, as forças dos brancos, que serão todos